Márcio. Oi, amor. Oi, querida. Que beleza, tudo pronto para começar? Muito bem. Nós já estamos no Instagram? Não sei. Acho que não. Também não. Alô. Agora que a gente tá aparecendo. Agora que dá para ver. Estão escutando a gente? E agora que ligaram o nosso som. É que tá carregando aqui. Já vai. Tá começando tá carregando pro YouTube e pro Instagram, tá? Já tá no YouTube, a gente tá só conectando no Instagram, um segundinho. Já tá no Tá YouTube. Bom. Oi, gente do YouTube. Põe mais baixo o som, por favor. Bem que eu estava estranhando, que vocês estavam muito quietos. Sim, eu também. Pensei, o que está acontecendo aqui? Essa luz tá boa. Vai, vem mais pra cá um pouco. Essa luz tá muito na sua cara. Põe lá. Põe no coisa, como é que chama? Um segundinho, gente. Tudo bem. Então, espera um segundo. As pessoas que já estão entrando, já estamos para começar, tá só subindo pro Instagram. E aí vamos. Um segundo. Como que é meditação? Só meditação. Meditação 2. Meditação 2. Tudo bem. Show. Create new broadcast. Pronto? Podemos começar lá? Deixa eu só conferir se já tá ao vivo no Instagram. Tá, isso aí. Pronto, já tá ao vivo. Tá ao vivo. Boa noite! Ei, pessoal que está no YouTube, no Instagram. Ei, queridos amigos, Thalita, Franklin, Dani. Vocês estão ouvindo bem? Vamos. Tudo certo. Boa noite, queridões e queridonas. Boa noite. Isso, agora está errado, né? Tem que falar no Instagram eu ainda não consegui conectar, não. E Thalita? No Instagram ainda não começou, não. Começou. Ué. É delay. Chama delay esse troço. Vou ver também aqui. Agora sim. Em direto. Deixa que já vai começar. Opa. O Instagram ainda não começou, não. Começou. Vamos falar boa noite? A convidada... Dani, pode falar uma palavrinha daí, de onde você está, Brasília? Oi, estou bem feliz de estar aqui na segunda parte, né? E da conversa. Então, a palavra que eu trago hoje, que faz muito sentido para mim hoje, é coragem. Oba! Branqui, dá uma boa noite, lindão. Olá, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Participando com essas feras aí da constelação. Estou aqui para aprender também, né? E tem sido um aprendizado já. Agradecer pelo convite e dizer que eu também trago uma palavra hoje, que o amor continua ressoando desde a nossa última aula. Tudo bem.
Thalita, pode dar boa noite? Agora já está a cores e ao vivo. Vai, Thalita. Ah, minha vez. Tá bom. Boa, boa noite para todo mundo. Eu não trago palavra nenhuma. Estou meio de intrometida nessa segunda parte, mas bem feliz de estar aqui, bem tranquila. E vamos ver hoje a relação disso aí com as constelações. Parece que na primeira parte a gente ficou mais do que era a meditação, se é que ela existe, tem possibilidade, não tem, é transe, é hipnose, eu chego, não vou, o que é estado meditativo, o que é a meditação em si, foi um monte de informações, né? Foi muito bacana. E hoje, o que isso aí tem a ver com as constelações? Estou aqui. Ô, aonde você está? Fala daí. Aham. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Tarso, Alex. Parece que é dia ainda aí. Oi? Tem sol. Eu estou em Bauru. Bauru, a gente acabou um infinito ontem. Muito legal. Muito legal. Eu devo estar só um pouquinho mais louco, então eu trago hoje a minha loucura. Então, gente, nós estamos olhando para as meditações na constelação. E, na verdade, a palavra meditação é polissêmica, ela permite muitos entendimentos. E aí, na semana passada, nós entramos com os dois pés no peito, falando já da meditação dentro de um determinado padrão, né? E eu acho que isso também cooperou para afunilar o debate que houve. Eu acho que hoje nós podemos olhar para a meditação no sentido, no campo das constelações, né? Então, por exemplo, eu vi uma tradução legal que a mesma palavra meditação, ela é uma palavra que no Oriente é meditação e no Ocidente virou medicação. Então, meditar foi a tradução que correu pelo Oriente, enquanto medicar correu pelo Ocidente, né? Outra coisa que eu achei também super interessante é ver que meditação não é uma daquelas coisas de efeito colateral, né? Se você busca a meditação ou faz a meditação em si ser um valor, parece que há uma perda do que está em volta. E se você dá valor à vida, ao que está acontecendo, então a meditação vem e faz parte. Então eu queria deixar a palavra com a Dani. Dani, o que você vai trazer para a gente hoje? Olha, o que a mim mais me interessaria entregar, né, para as pessoas que estão talvez começando este caminho sistêmico das constelações, ou também as que estão já faz tempo aqui, é a minha experiência em relação à meditação com as constelações, o que você falou, que falou a Thalita, né? E quando eu comecei a formação, esse estar no centro vazio não fazia o menor sentido para mim. Tipo, estão falando de quê quando estão falando de centro vazio? E eu descobri através da meditação o que é isso, né? Então, a dificuldade, na verdade, é poder expressar com palavras o que é isso, mas se posso dizer o que traz isso, o que me traz isso, né? E que me ajuda muito, ou aporta muita coisa, agrega muita coisa para meu
poderia dizer, meu estado de presença quando eu estou trabalhando com as constelações. E que é que me leva ou me transforma, não sei, na contemplação. Então, quando a contemplação surge, porque não é algo que não é a minha experiência buscar a contemplação, ela surge naturalmente. Na contemplação vem a aceitação, né? E aí vem outra frase que, quando eu comecei a estudar tudo isso, também não fazia o menor sentido, até me dava um pouco assim como de revolta. Aceitar tudo como é. É o que é. Eu dizia, que é isso? E justamente eu debati muito com muitas pessoas em relação a como assim, me diziam, aceitar uma situação de injustiça, por exemplo. Aceitar algo meio punk, né? Como é isso de aceitar? Então, com a meditação, que me leva à contemplação, chega a aceitação e o entendimento, mas não um entendimento daqui, sino é um entendimento como de aqui, de que se trata isso realmente quando se fala do centro vazio, da contemplação, da aceitação, do que é, como é, o que é, né? Isso para mim tem sido muito relevante, de verdade, e por isso acredito muito que se algumas pessoas pudessem começar esse caminho ou entrassem nesse caminho, talvez o entendimento que não é daqui seria mais fácil entrar em algo que não tem, eu não acho as palavras para explicar, como se não tivesse sido inventadas ainda. Muito bom, Dani. O Franklin, você também está de acordo com esse meditação no estado vazio? Como é que é? Então, acho que a Dani resumiu alguns conceitos assim que são bem legais de a gente saber, né? E para mim, o maior benefício da prática da meditação aliada à constelação é a gente conseguir estar num ponto de observação. Porque para mim a constelação se trata de observação do fenômeno acontecendo. E você se entender como parte do fenômeno, mas não de uma maneira a interferir para direcionar esse fenômeno. E é aqueles preciosos segundos de observação que a gente tem na meditação e que a gente tem durante uma constelação que dá espaço para o fenômeno acontecer, sem a nossa interferência. E a partir daí a gente consegue uma resposta que não é cognitiva, né? É uma resposta que vem dos sentimentos, que é a via de acesso onde a gente acaba se conectando com uma memória emocional, né? Que essas memórias emocionais elas estão impressas no nosso corpo e a gente precisa observar o tempo suficiente para que isso venha à tona. Então tem muito caráter da não interferência para mim, né? Da não interferência cognitiva e do não julgamento sobre os sentimentos e sobre o fenômeno. Aí é muito interessante o que disse o Franklin, porque aí eu sinto, sinceramente, que a gente vira o fenômeno também, né? Então, como que some a separação entre eu e o fenômeno. Ou eu, observar, né? A gente é o fenômeno, né? E por isso que, efetivamente, o que disse Franklin faz muito sentido. Thalita, manda daí. Já é minha vez? Não pode ser a Alexia, não? Fala aí, Alexia. Hoje eu vou deixar para os entendidos. Por isso que eu estou falando para você falar. Você é bem entendida no assunto. Você, Thalita. Tudo bem. Bem, eu
eu queria voltar um pouquinho atrás desse lugar aonde que a Dani começou e o Franklin, falando assim das várias tendências das pessoas a traçarem os seus caminhos. O que não quer dizer que a meta deste caminho seja diferente para um ou para outro. E nem existe uma meta. O caminho chamado da meditação, ele incoerentemente não me leva como consequência a um estado meditativo. O estado meditativo, que é aquele da completa absorção do eu, ele é alcançado de várias maneiras. O que foi, Tarso? Vai, Thalita, vai. Ele é alcançado de várias maneiras, mas não é eu que alcanço, é isto que se revela de alguma maneira. É o amor que se revela, é a vida que se revela de alguma maneira, e é de uma maneira avassaladora. Então, o estado meditativo, ele não é uma conquista da minha consciência, não dá para ser assim, né? E ele chega sem o controle. Então, se eu escolho um outro caminho que não seja esse da concentração, esse caminho que a gente está falando aqui da meditação, ele é um caminho de concentração. Cada vez eu vou me abstendo mais dos meus sentidos que me levam para fora, e aquilo se recolhe a um lugar ou a uma situação em que eu não preciso deixar de existir como consciência, mas eu preciso parar de atuar. E aquilo se revela. E se revela por graça, não revela por conquista. Não revela por conquista. Então, na semana passada, o Tarso fez uma pergunta, eu gostei muito disso aí, falando assim, esse caminho não é um caminho de um transe hipnótico? Quem está de fora, sim, é um transe hipnótico, quando a gente usa de técnicas de concentração, de técnicas de trabalho, de técnicas de conhecimento e até de técnicas de devoção, de acordo com a tendência de cada um. Então, este caminho, ele te leva a um transe quando você volta igual àquela experiência que você viveu. Se eu volto diferente, não foi um transe hipnótico. Foi o eu que se recolheu para que o que é manifeste, para que o fenômeno aconteça, né? Então, quando você fala assim, por exemplo, a vida de Paulo de Tarso, ele teve uma revelação, teve uma visão. Aquilo foi um transe hipnótico? Não sei se foi um transe hipnótico ou não. Como é descrito, não foi, porque quando ele volta diferente. E ele traz essa mensagem para a gente. Ele traz a mensagem que é isso que, às vezes, no PowerPoint que a Alexa faz sobre as gramáticas, tem um lugarzinho que ela fala lindo, falando assim, o eu se recolhe para que abra uma brecha e o amor trabalhe. Não é? Então, estar nesse caminho chamado meditação é uma tentativa de controlar, é uma tentativa, de acordo com a minha tendência, eu quero controlar os meus sentidos, eu quero controlar a minha mente. Mas isso não, assim, não é garantia de que eu vou entrar num estado meditativo, sabe? Mo,
qual é o papel da meditação nas constelações, então? O que você está vendo? Uhum. Se a gente abstrair a prática da meditação, ou seja, criar um exercício, que a gente vai chamá-lo de meditativo, e praticar isso, seja sentar em silêncio, seja colocar uma imagem na tela mental, seja um estado devocional. Se a gente tira isso e fica só com a meditação no sentido de permitir que o estado meditativo tome conta da gente, né? Que tem muito a ver com o que a Dani chamou de contemplativo. Porque o contemplativo, ele se abstém de intervir, né? Ele fica com, né? A Dani falou da dificuldade do ficar com o que é, de ser o que é, mas até aí tudo bem. O Hellinger, por exemplo, ele diz assim: o sábio concorda com o mundo assim como ele é. Concorda com o mundo assim como ele é. Então, se esse lugar em que o Hellinger concorda com o mundo assim como é, nós podemos chamar de um lugar de uma vivência meditativa, então a constelação toda tem a ver com isso, com o fato de você poder concordar com o fenômeno que está sendo constelado assim como ele é. Não se trata de concordar com a injustiça, porque não existe o julgamento que torna injusto algum acontecimento. Mas existem acontecimentos. E você pode observar os acontecimentos de um lugar silencioso, de um lugar que não condena. E se você faz isso, realmente o que é pode se revelar. E, como eu entendo, esse é o estado meditativo por excelência. E, como eu entendo, esse é o estado em que o terapeuta, o constelador, funciona mais eficazmente, mais eficientemente, porque daí a ação não começa dele, a ação começa do fenômeno. E não é que ele reage ao fenômeno, mas o fenômeno o convida a fazer algo. E ele segue o fenômeno, e não as suas próprias ideias, as suas próprias fantasias, ou os seus conhecimentos. Tudo isso sai da frente. Fica só o que é e o silêncio contemplativo ou meditativo do terapeuta, que trabalha a partir de um lugar de não saber, do não saber.
que é um lugar muito maior do que qualquer lugar do saber. É um lugar imenso, que vai além de tudo que a consciência conhece. Então, esse lugar meditativo, ele permite que o terapeuta possa lidar com qualquer fenômeno, sabe? E não se perguntar assim, como é mesmo que trabalha com câncer, como é mesmo que trabalha com família... Morto. Exatamente. Porque isso tudo não importa, são só circunstâncias. O que A importa força que é outra, né, meu? A força é outra. O que move é outra coisa. E se você está aí nesse lugar, já não tem separação entre você e o fenômeno. Então, não é que você atinge um lugar de não separação. Você já começa desse lado, da não separação. E isso amplia muito o escopo da ação, que não é do terapeuta. Assim, a vaidade não tem onde agarrar o cara. Então, temos uma questão aqui. Mas espera aí, eu queria só fazer um comentário. Vai. Parece que a Dani disse que, no princípio, ela se confundia com essa coisa de ficar com o que é, e agora não mais. Porque quando essa contemplação acontece, ela Vai direto. E aí pode ficar com o que é, sem julgamento. Não é isso que você disse? Isso mesmo. Isso mesmo. Parece que uma vez que você passa por essa experiência, você adquire uma senha para aquele lugar. Você vai mais facilmente. Mais ou menos. Vai mais facilmente ao acesso. Se você quiser voltar naquele lugar já está morto. Porque não é um lugar. Não é um lugar. Dá para repetir. É sempre novo, né? Tá bom. Tá bom. Eu queria trazer algo que é bem concreto, né? Que talvez seja útil para as pessoas que estão vendo também, para a rede nacional. Que é o seguinte, eu tenho percebido... Falando isso aí de rede nacional, é porque ontem ela deu uma aula em rede internacional. Não. É verdade. Não é por isso. Olha, eu estava lá, eu vou contar um segredo. No final, um monte de pessoas nos Estados Unidos, em muitos lugares da América e tal, aparece uma senhorinha e fala assim: me gostou muito a classe que tu dás, agradeço muito. Eu olhei e falei assim: estou aqui no Chile. Está no Chile. Bem que podia ser a mãe da Dani. E era. Ontem ela deu aula para a mãe. Nossa, gente, é muito difícil fazer qualquer coisa profissional sabendo que está a mãe da gente olhando assim. Mas foi uma experiência muito bacana. Não, mas o que eu ia trazer é que, justamente, tudo que a gente tem falado até agora, né? De que a gente não chega num lugar, né? Sino que vira isso. Eu sou também professora de yoga, então eu vejo, estou bem conectada também com o lado concreto que a gente tem, né? Que é o corpo, que também são as ideias, os julgamentos, os conceitos e tudo. Então, eu vejo que a meditação, ou seja, o pré-meditação, que poderia ser, por exemplo, o que falou Moacir, de se sentar ou colocar uma imagem devocional, por exemplo, que falou a Thalita. Ou eu poderia dizer, fazer uma
uma aula de yoga ou uma meditação dinâmica, né? A preparação, quando a gente ocupa muito o corpo e joga muito para fora para como se esvaziar de alguma coisa. Esse percurso pré, para muitas pessoas, é muito significativo e é a única forma, em uma certa parte do tempo, com a qual conseguem acessar nesse não lugar. Então, por isso que eu acho que praticar é importante, realmente. Quando um instrutor de natação que fica fora da piscina quer ensinar os alunos, ele tem que explicar para os alunos fora da piscina ou tem que jogar os alunos na piscina e falar, agora se vira? A meditação é assim também? Você está perguntando para mim, é isso? Isso, Frank. Beleza. O que para mim é importante entender, até pegando um gancho do que a Dani falou, que existem mais pessoas envolvidas na constelação e nesse olhar da meditação. Existe um papel de quem conduz a constelação e existe um papel de quem participa da constelação. E durante a constelação eu percebo que esse estado de meditação, ele precisa ser acessado pelas duas partes, ou por mais partes, né? Porque senão a gente acaba inviabilizando também o fenômeno em alguns aspectos. Nos meus atendimentos eu costumo prestar muita atenção na minha postura e no meu estado na hora de fazer a constelação, assim como eu observo a predisposição da pessoa a estar nesse estado também. Então é um exercício de observação para todo mundo que está envolvido naquele movimento que vai ser impactado de alguma forma pelo fenômeno. Então, como a Dani falou, acho que precisa ser criado um ambiente propício para que a gente saia da cognição, e isso para mim só é possível quando a gente observa a sensação. Então, nas minhas práticas de constelação, eu busco com que a pessoa observe as sensações que ela está tendo, para que ela passe a olhar para o corpo dela na intenção dela conseguir observar o fenômeno também. Porque para mim ela faz parte total ativa. Não sou só eu que estou num estado de meditação, num estado de entrega e de observação. A pessoa que está sendo constelada, ela precisa estar nesse estado em que ela observa a sensação. Porque se ela estiver, de alguma forma, cognitivamente se protegendo, o fenômeno também não consegue acontecer para ela. Então, para mim, existe toda uma criação, não criação no sentido de eu faço acontecer, mas existe um olhar que a gente precisa ter, tanto quem constela quanto quem é constelado, para que esse fenômeno possa trazer exatamente o que a história precisa, né, para que ela venha à tona. Então, para mim, esse estado que eu pratico na meditação de observação do meu corpo, ele é fundamental para que eu possa me conectar com o meu corpo através da sensação. E para mim a sensação é a porta da intuição, é onde surgem essa espécie de intuição que te convida a ir para determinado caminho. E isso só é possível quando a gente está prestando atenção na sensação do nosso corpo, né? Quando a gente está conectado com o corpo e não com a mente. Porque para mim também a sabedoria que a gente carrega
da ancestralidade, ela vem impressa no nosso corpo. Né? Essas cicatrizes emocionais, elas estão impressas no nosso corpo. E é através da sensação que a gente tem no corpo que a gente consegue ter a clareza sobre o fenômeno e sobre o que está acontecendo. Né? Daí a gente recebe esse convite que o Mo falou de ir por um caminho ou pelo outro. É através do corpo, onde a gente não passa pelos julgamentos. Né? Então, para mim, esse exercício de observação, ele deve ser de todas as pessoas que participam daquele momento, que são impactadas pelo fenômeno. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que é de dentro da água. Eu Não te acho que todo mundo escutamos, está dentro Tarso. da água. Ah, agora sim. Se joga na água que a coisa funciona. Se joga na meditação que a coisa funciona, né? Parece que para pessoas mais mentais, que têm mais velocidade do pensamento, a meditação vai brecar, ralentar, vai frear. E isso vai ser útil para os mentais, né? Para os não mentais, menos útil. Mo, é possível aprender a nadar de fora da piscina? Liga seu microfone, Moacir. O Thales liga para ele. Não posso, não pode. Microfone, Mo. Ligou. Deixa eu ver. Ligou ou não? Ligou! Pura sorte. Pura sorte. Ia nadar de fora da piscina. Ligar o microfone que é sorte. Gente, E aprender a nadar também de fora da piscina é pura sorte. gente, não dá para aprender a nadar fora da água. Não dá para aprender a guiar fora do automóvel, da direção. Não dá para aprender constelação só estudando os livros. Eu sempre costumo perguntar no módulo, né? Como vocês pensam que o Hellinger aprendeu a constelar? Fazendo. Mas aí acho que entra uma pequena diferenciação. Mas se você joga o cara na água e o cara fica desesperado, né? Batendo o braço, afogando e tudo mais, ele não vai aprender nada. Então, tudo bem, a gente tem que entrar na água. Mas é bom se alguém não deixa você se desesperar, né? Porque não precisa. Então, é importante a água para aprender a nadar, sim. E é importante atender e fazer constelações para aprender constelação. Então, nós estamos chegando numa espécie de lugar onde estamos vendo que existe um lugar para meditação no campo das constelações. Acho que nós estamos vendo isso, não? O que vocês acham? Agora, quem quiser fala. Alex, tem um lugar? Eu vou deixar para o pessoal comentar. Bom, eu vou falar. Aproveitar que eu estava com a palavra e vou seguir um pouquinho mais com ela. Não dá para olhar para isso de uma forma linear, né? E direta. Assim. Mas, com certeza, o estado meditativo ele tem tudo a ver com a capacidade terapêutica e consteladora. Desculpa, amor.
vem aqui uma palavra muito forte que eu acho que faz muito sentido, pelo menos na minha prática de constelação, que é a liberdade. E na meditação, quando existe essa contemplação, quando a gente vira a contemplação, junto com a contemplação e a aceitação, vem a liberdade. E quando a gente constela, se a gente não se sente livre, não, e quando as pessoas que participam na constelação não entram na liberdade total, então o resultado talvez não seja tão, como poderia dizer, fiel ao fenômeno, ou talvez o fenômeno não se produza realmente porque o fenômeno é intrinsecamente livre. Então, eu acho que por isso também a meditação, junto com a constelação, é um link, é um casamento que tem muitos anos pela frente. Thalita, o que você acha, fofa? Eu penso que esse treinamento, essa prática da meditação é um caminho. Um caminho. Existem vários caminhos que te levam ao estado meditativo. É um caminho que para algumas pessoas é bacana. Quem é que vai dizer que um Tai Chi Chuan não é uma meditação? Porque ele não está sentado num lugar tranquilo, não. Quem é que vai dizer que se você arrumar uma cama em total presença e só tiver arrumando a cama e mais nada, não escuta, não sente cheiro, nada do que te leva para fora, tá? Então, quando eu arrumo uma cama, eu posso estar em estado meditativo, desde que eu esteja, como o Moacir falou aí. Então, nas constelações, não só nas constelações, mas na vida da gente, a meditação, como essa prática, ou esse exercício, não é? Ele é útil. Né? Nas constelações, isso aí que todos falaram, sim. Então, quando eu estou nesse estado, quando eu consigo estar aí, o fenômeno se apresenta, a vida se apresenta como é. O Franklin, eu acho interessante isso que você falou, do outro também estar nesse estado, mas se todo mundo estiver nesse estado, nem constelação existe. Sabe? Não vai chegar cliente de constelação por aí que está nesse estado, não. E por isso que me é simpático quando eu escuto assim, vamos juntos com o... Vamos arrumar a cama? Então vamos arrumar a cama juntos. Não é que existe um... Sabe quando assim você tira antigamente tinha umas forminhas de gelo que a gente abria assim, ó, né? E puxava ali. Então, enquanto eu estou na forminha, eu estou achando que cada um é um pedacinho de gelo. Na hora que aquela forminha sai, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Existem as singularidades. E elas são próprias, e a gente não consegue estar nesse plano sem que isso seja colocado em evidência. Né? Mas o fenômeno, ele não é da singularidade. Né? Então, assim, quando eu vejo, quando eu recebo uma pessoa que quer olhar uma questão, tá? Ela não está nesse lugar.
Ela não está nesse lugar. E junto, pode ser que venha a ficar, ou não. E se não ficar, tá tudo bem, tá tudo certo. Também. A gente vai aonde é possível, não é? Aonde é possível. Quanto a nadar, se você não se jogar na água, não aprende a nadar, não. Mas o professor de natação, ele pode ensinar de lá de fora. A E observação. ele dá um suporte até que ele fica obsoleto, ele fica desnecessário. Né? A plantinha ali, ó, ela está sendo monitorada até que uma hora que aquela gradinha já era. A Alexia costumava falar comigo que eu tinha condição de ensinar japonês sem falar uma palavra de japonês. Eu falava, Alexia, você está doida? Não é isso, não. Ela falou, você tem condição de ensinar. Porque eu não preciso saber nada. É isso que o Mo falou. Nisso aí, não tem saber. Você leva o outro a saber. Aí, se tocotô, seria ter, Miná não iria ter. Que história é essa? Pois é. Então, às vezes, gente, como essa meditação vem de um lugar de experiência que não é da nossa cultura, e ele vem para cá, aí é muito chique você falar que você faz pranayama, que você faz pratyahara, dhyana, tem aqueles vários nomes dos vários passos para chegar nisso. Qual é a importância de saber isso? É nada, zero. Zero. Agora, a minha mente quer algumas coisas para me satisfazer nesse momento. Então, tá bom. Então, vai estudar o que é yama, niyama e todos esses passos que alguém já experimentou e falou, ó, eu cheguei por aqui, você quer ir? Vem comigo. Aí tem outro que fala assim, ah, não, ó, eu cheguei nisso aí rezando ladainha. Vem comigo, rezar ladainha. Não, eu cheguei por isso aí pela trópose. Vem comigo, vem experimentar trópose. Cada um que experimenta por um grande amor aos outros, quer explicar com outras palavras para que tenha um maior alcance. E fica complicado, mas as coisas são simples. Elas só não são fáceis, mas elas são simples. Basta observar, basta olhar. Então, quero seguir pelo caminho do Hellinger? Parabéns. Quero seguir pelo caminho do Mo? Parabéns. Pelo da Dani? Parabéns também. Franklin, Tarso, Alexia, Thalita, qualquer coisa. Não quero seguir pelo caminho de ninguém. Eu quero eu mesmo estar ali. Quero fazer pelo caminho da autólise? Beleza, segue o caminho da autólise. Mas acontece que quando a gente experimenta um gostinho, e não estou falando estado meditativo, não. Estou falando uma balinha. A gente fica logo querendo levar aquela pessoa que a gente gosta. Vem comigo, olha, eu experimentei. E às vezes o outro precisa ir por outro caminho da montanha. Todo mundo vai chegar no final da montanha no mesmo lugar. Só que um está seguindo por um caminho, o outro está seguindo por outro. E está tudo bem. Então, tudo isso que a gente está estudando aqui nessas lives, nos aulões e tudo isso, são só caminhos diferentes para um mesmo lugar. Qual é esse lugar que não é lugar? Qual é esse caminho que não é caminho? Qual é o caminho que não é caminho? É só o movimento. Então, nós Ele estamos já chegando está intrínseco. Oi? Então, nós estamos chegando num lugar que eu queria ir fechando um pouco. Nós estamos todos de acordo que nós precisamos dar um olhar benfazejo para as meditações da constelação. Isso talvez implicaria em a gente estudar também meditações ao longo do curso de constelação. O que você acha, Frank?
Então, eu acredito muito que, complementando o que a Thalita falou, eu acho muito verdadeiro o que ela falou, mas eu acho também que, historicamente, a gente precisa reconhecer uma via de acesso, um primeiro passo, né? É muito difícil a gente dizer que a gente nasce sem nenhuma interferência e a gente vai permanecer assim até o final da vida, né? Então, a gente sofre interferência de vários caminhos e daí eu acho que a gente pode ter essa interferência desse caminho de uma maneira que te conduz para algo que vai te levar para alguma coisa construtiva ou não, né? Então, eu acho que em algum momento existe uma escolha. Então, não é completamente aberto, né? E eu acho que a função de um professor, de um mestre, de um direcionamento, ele se faz necessário porque a gente vai reconhecer em algum lugar, a gente vai reconhecer alguma coisa, né? Então, ficar livre de qualquer interferência, para mim, é impossível, né? Eu acho que é humanamente impossível. A gente sempre vai ser impactado por uma forma de pensar. E para mim, o que tem validade é sobre o que eu vejo de resultado, né? Um resultado onde as pessoas conseguem mesmo entender sobre o fenômeno. E eu não falo de nada elaborado, né? Talvez uma ideia de pedir que a pessoa observe a sua respiração enquanto ela chega para fazer um atendimento é uma interferência, mas eu enxergo como uma interferência positiva, principalmente para quem chega num diálogo mental, né, muito intenso. É muito difícil você conseguir encontrar o fenômeno dentro de uma confusão mental, né? E eu acho que a observação da respiração, que é uma coisa que você vai direcionar, acaba te trazendo por uma perspectiva de você se observar como você está e como está teu estado interno. E eu acho que isso melhora consideravelmente essa probabilidade de você chegar nesse lugar de observar o fenômeno. Então, eu acho legal essa fala que tu trouxe da liberdade, né, de a pessoa escolher o seu próprio caminho, mas acho que também precisa, de alguma forma, ter um suporte para que a pessoa possa entender pelo menos o primeiro passo, pelo menos saber que isso existe, pelo menos saber que existe uma possibilidade de ter uma realidade diferente. Então, acho que por mais que a gente tente não direcionar, em algum momento as pessoas precisam da informação. Até para dizer se aquilo é válido ou não, a gente precisa da informação. Até isso não ser mais necessário. Quando a gente pode se livrar dela é quando a gente né? Como a Dani falou. Mas para chegar lá, primeiro a gente precisa descobrir o que a gente não é também. Então, para mim faz sentido olhar dessa forma. Diga, Dani. Sim, não, é que eu acho que um ponto super forte da formação da Imensa Vida é ter 9 professores, né? Eu acho que a gente não segue, não se molda a uma pessoa, né? Sino que a gente encontra a própria voz, o próprio caminho, né? E, por exemplo, se a gente quisesse incluir a meditação como uma forma de ensinamento ou de treinamento, sei lá, para chegar a constelar, eu acho que seria muito, muito proveitoso para as pessoas ter diferentes professores de diferentes linhas. Porque aí é exatamente o que estamos falando. É verdade que todos os caminhos conduzem a Roma, né? Só que talvez para mim faça mais sentido um caminho, para outro caminho, né? Isso. Então, acho que seria super rico isso. E seguindo a linha do Instituto Imensa Vida, da variedade, da diversidade. Rapidinho aqui, eu acho que o curso de formação de terapeutas do Imensa Vida já dá a meditação.
só que tem outro nome. Não preciso fazer um módulo de meditação. Já dá, gente, já é isso. Só está com um outro nome. Então, se você já está nesse caminho, você reconhece dentro do curso esse seu caminho, mas o seu caminho. E outro reconhece outro caminho. Já está. Então, o Tarso perguntou, eu preciso colocar isso dentro da formação? Não, já está. Não tem Gente, módulo que eu vá facilitar que eu não faça um exercício de respiração, de concentração, de relaxamento, de música, de dança, de poesia. Tudo isso é este caminho levado para isso que a gente está chamando aqui constelações. Gente, nós estamos chegando nos 5 minutos finais. Queria agradecer a todos, dizer que todos fizemos uma caminhada em 2 finais de semana, em 2 sextas-feiras, a um lugar muito bom. Quem acompanhou a outra live e hoje pode perceber que aquela interação, aqueles pontos que nós agudizamos lá nas lives da semana passada, hoje foram equilibrados, né? Foram integrados. E eu acho que fica agora a conclusão, fica por conta de quem está assistindo também, sabe? É isso aí. Nós não precisamos colocar nem uma coisa nem na outra. O que eu queria contar para vocês é que esse final de semana vai ter muitas... Alexia, como é que está a programação da escola esse final de semana? Final de semana, a gente tem o módulo do Tarso, Novas Constelações. Para os grupos de várias cidades, né? Tem Timbó, tem Blumenau, para algumas pessoas que não quiseram. Blumenau vai ter? Frank? Vai ter. Se prepara, Frank, você vai dar uma meditação amanhã. É comigo. Goiânia, a gente tem a turma do Emílio, bastante gente. A gente vai ter o módulo da Letícia também, organizações, onde também vai ter bastante gente. Na quarta-feira, o nosso aulão vai ser com o Regis. Oba! E o Regis vai fazer uma coisa bem interessante. A gente pediu para ele falar de relacionamentos, mas que ele fale de uma maneira bem heterodoxa. Ele vai falar dos deuses e das Parece deusas. que ele vai falar dos deuses e das deusas gregas, para chegar nos relacionamentos. Então, estou doida para assistir isso. E sexta-feira que vem... Traga o seu lençol para a aula de quarta-feira para se vestir de deus grego. E sexta-feira que vem... Eu já vou dar uma dica. Se você teria que vir na quarta com lençol branco, na sexta é o lençol preto. É isso aí. Gente, como vocês viram, nós tivemos que fazer uma questão toda de vestida para ficar de roupa para combinar com o quadro. Um né? quadro, claro. Então, a Alexia veio de azul, nos tons aqui de trás, né? Eu vim de verde, dá para dar uns outros tons. E agora, para terminar, Dani, Frank, Mo, Thalita, todos que estão presentes, nós vamos colocar uma música para fechar com grande chave de ouro a live da meditação. Um beijo, gente! Força. Sai daí que vai ficar o quadro.
Muito